Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Os serviços de streaming continuam crescendo, pelo menos como um grupo, né? Eles continuam conquistando o mercado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E saiu recentemente, né? Saíram os números de junho envolvendo todos os serviços de streaming e eu queria abordar aqui com vocês rapidinho. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. É óbvio que a Netflix continua no topo, a Netflix cresceu muito no último trimestre, a Netflix está batendo recordes em termos de lucratividade, ela conseguiu um lucro de 4 bilhões no primeiro semestre de 2024, que é 7 vezes mais do que ela tinha conseguido no mesmo período em 2019. Então ela está crescendo muito, ela está aumentando muito a sua lucratividade, muitas das estratégias que muitas pessoas questionaram funcionaram e funcionaram muito bem, principalmente a estratégia de impedir o compartilhamento de senhas, que funcionou perfeitamente. Se vai ser duplicável para os outros serviços, aí já é outra questão. As mesmas pessoas que se mostraram dispostas a assinar a Netflix depois que o compartilhamento de senhas foi impedido, podem não fazer o mesmo se for o compartilhamento de senhas do Max, se for o compartilhamento de senha do Disney Plus e assim por diante. Continua reinando em todos os sentidos, ela já é a grande vencedora aí da guerra dos streamings, justamente porque, né, muitas pessoas estão vendo essa dianteira da Netflix como algo intransponível, né? Como algo que os outros serviços não vão conseguir ultrapassar. E esses outros serviços, tanto a Max quanto a Disney, né, a Warner Bros. Discovery, obviamente, que é a dona da Max, elas voltaram a vender conteúdo para a Netflix, o que mostra que elas meio que aceitaram a posição de liderança. Hoje você entra na Netflix, você tem a série lá com The Rock, né, a série Ballers, você tem Roma, você tem, acho que Entourage tá lá dentro também, né, tem diversas séries muito valiosas da HBO que estão lá dentro. Isso, na minha opinião, mostra que a Netflix, ela tá pelo menos com uma dianteira gigantesca. E se a gente olhar os dados da Nielsen, né, ou The Gaud, que é esse quadrinho que eles mostram, a Netflix obviamente está na liderança entre os serviços de streaming, ou seja, 8,4%, né, do tempo que as pessoas passam assistindo qualquer tipo de conteúdo na televisão é dedicado à Netflix. Isso é uma coisa que gera muito otimismo dentro da empresa, porque mesmo que a empresa seja dominante no mundo dos streamings, eles ainda estão vendo que existe muito mercado a ser explorado, né? Porque você tem 8% do mercado, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, a Globo chegou a ter 40%, 50%, 60% do mercado. Então eles estão vendo, né, que eles podem aumentar isso de 8 para 10, para 12, para 15. Não seria um absurdo, né, se algum dia a gente visse 20% do público assistindo a Netflix. Basta eles conseguirem tomar cada vez mais o mercado da televisão a cabo e da televisão convencional, que continua sendo grande parte da maioria lá nos Estados Unidos. E eu ainda considero a maioria, porque eu excluiria o YouTube dessa lista. Eu sempre falo aqui pra vocês, se você coloca o YouTube, você teria que colocar também TikTok, Instagram, Twitter, né, que agora virou X, Facebook, porque as pessoas assistem o mesmo tipo de conteúdo no YouTube, elas assistem também nos Shorts, elas assistem também no TikTok e assim por diante. Então eu excluiria o YouTube. Se você excluir o YouTube e jogar em outros, você teria os serviços de streaming com um pouco mais de 30% do mercado. Eu particularmente considero uma espécie de streaming social, alguma coisa assim. Eu acho que eles deveriam colocar uma categoria diferente aqui para YouTube, para TikTok, como eu falei para vocês, porque eu não concordo em colocar na mesma categoria. Eu acho que a Netflix é de longe o maior serviço de streaming e não o YouTube. O YouTube é uma das maiores redes sociais, mas não um dos maiores serviços de streaming. Mas a posição de liderança da Netflix é inquestionável, pelo menos quando a gente fala dos serviços de streaming convencionais, né, que você tem que pagar para assistir, né, você tem ali a sua assinatura e etc, tem filmes saindo e não somente vídeos, né, como é o caso aqui do YouTube. E na segunda posição, lembrando que a Netflix tem 8,4%, na segunda posição ficou o Amazon Prime Video com 3,1%, então um volume legal, mas que não chega nem a metade da Netflix.
a Netflix continua crescendo, continua conquistando o mercado e talvez a Amazon dependa mais de um lançamento como The Boys, dependa mais, né, de grandes lançamentos para manter, né, enquanto a Netflix parece não depender tanto de Stranger Things, parece que independente do que aconteça, né, eles podem ficar sem lançar muito conteúdo relevante, mesmo assim eles continuam sempre isoladamente no topo. E abaixo da Amazon Prime Video, bem pouco abaixo na verdade, ficou o Hulu. Lembrando que tanto o Hulu quanto o YouTube não estão incluindo a televisão ao vivo. Então o Hulu realmente é um fenômeno lá nos Estados Unidos. Se a gente considerar que o Hulu hoje pertence 100% à Disney, a Disney tem não só o terceiro maior serviço de streaming, como também tem o quarto, porque o Hulu tem 3% do mercado e o Disney Plus tem 2%. Hoje existe a opção, né, do Hulu dentro do próprio Disney Plus, só que o Hulu continua existindo como um serviço independente. Eu acho que seria um erro gigantesco se por acaso eles tirassem o Hulu de circulação, considerando que os números mostram que o Hulu em território americano é um sucesso muito maior. Ele não tem o nome Disney atrelado, né? Pode não existir, né, o mesmo hate ali que as pessoas têm com relação a Disney recentemente, pelas decisões da empresa, pelo rumo ali que a saga da Marvel tomou, Star Wars, etc. Você tem uma marca que não necessariamente traz essa carga negativa que a Disney traz hoje. Mas de qualquer forma, o Hulu com 3% e o Disney Plus com 2% mostram que a Disney é a empresa que está mais adequada para lidar, né, contra a Netflix. Ela já passou a Amazon Prime Video se a gente juntar esses dois serviços. E pessoal, eu queria fazer uma pergunta bem rápida para vocês. Eu recebi só na semana passada umas 3 pessoas me questionando, falando, pô, eu me inscrevo várias vezes no canal e quando eu entro eu não tô inscrito, eu vou lá, me inscrevo de novo, comento, a hora que eu entro eu não tô inscrito. Então se vocês já se inscreveram no canal, chequem aqui a inscrição de vocês, comentem abaixo se por acaso a inscrição de vocês desapareceu, porque é uma coisa que me deixa bastante preocupado. Eu tô com um crescimento legal aí no canal, 2.500, 3.000 pessoas aí no último mês, mas eu sinto que às vezes dá uma desacelerada e ouvindo, né, as pessoas falarem isso, eu fico um pouquinho receoso, né, se não pode ser alguma coisa aí envolvendo o algoritmo. Então deem uma checada só, porque mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então, se vocês puderem dar essa ajudinha e conferir, né, se vocês já são inscritos, seria muito legal. E um serviço que está mordendo o calcanhar do Disney Plus, na YouTube, continua conquistando muito espaço. E é curioso, né, eu já falei para vocês no vídeo anterior, onde eu falei a respeito do YouTube, que é uma empresa que pertence hoje à Fox. Isso mesmo, a Fox ainda existe lá nos Estados Unidos e a Fox comprou o YouTube, se não me engano, em 2019 ou 2020, alguma coisa assim, e o YouTube recebeu muito investimento e continua crescendo cada vez mais. É um serviço de streaming concorrente da Pluto TV, mas que já deixou a Pluto TV comendo poeira, então o YouTube chegou no mercado de forma muito agressiva e hoje já se encontra entre os grandes serviços. Não dá pra gente comparar, né, o YouTube com o Disney Plus em termos de resultado. É óbvio que é legal a gente analisar dessa forma, pô, a Disney comprou a Fox por 71 bilhões de dólares, aí a Fox foi lá e comprou um serviço de streaming pequeno e agora está rivalizando em termos de números com o Disney Plus, só que essas views são views de pessoas que não estão pagando, né? Então não dá pra gente comparar, enquanto as pessoas estão pagando uma assinatura bastante salgada pelo Disney Plus. É óbvio que é muito mais interessante você ter 2% do mercado com as assinaturas do Disney Plus do que pessoas assistindo o Tubi de graça. Mas, de qualquer forma, como eu disse, né, é uma análise interessante a gente olhar por esse lado. Depois do Tubi tem o Roku Channel. O Roku Channel tá com 1,5%. Lembrando que o Roku é um aparelho, né, mais ou menos nos moldes desse daqui, né, ó, que é o Amazon Fire TV Stick. Ele transforma sua televisão em uma televisão smart e lá você tem também o Roku Channel. É um serviço que está sim crescendo bastante, foi uma ideia boa, né, do Roku, eles criarem ali o próprio serviço. Lembrando que a Amazon tem o Freevee também lá nos Estados Unidos. Eu não sei se falta investimento, né, se falta um nome melhor, um nome mais criativo, eu não sei, mas o Freevee nunca teve uma posição de destaque, né, como a Pluto TV, como o Tubi e agora como o Roku Channel. E depois, com 1,4%, o serviço de streaming Max
para mim, o grande derrotado, né, digamos assim, dessa lista. Eu não me lembro se a Casa do Dragão começou já em junho, eu acredito que sim. Eu acho que pelo menos os 2 ou 3 primeiros episódios saíram em junho, então deveria estar lá em cima, né? Porque é uma série de enorme sucesso, muitas pessoas estão assistindo e juntou, né, lá nos Estados Unidos, principalmente, juntou o catálogo da Discovery com o catálogo da HBO Max e surgiu o Max, então eles juntaram 2 serviços e mesmo assim, né, o Max está perdendo para outros serviços como o Roku Channel, como o próprio Disney Plus, né? A Disney, na verdade, com 2 serviços separados, cada um dos 2 individualmente está dando um baile no resultado do Max. Então, eu particularmente, que gosto muito de Game of Thrones, gosto muito de Harry Potter, sou fanático por Senhor dos Anéis, pela DC, né? Gosto muito dos filmes do Batman e assim por diante. Rick and Morty, então, né? Tem aqui atrás um monte de coisa de Rick and Morty. Eu fico bastante surpreso com esse resultado relativamente negativo do Max. E para finalizar, os últimos 3, né? 3 serviços de streaming que talvez não existam da forma com que a gente está vendo hoje, daqui a alguns anos. Em primeiro lugar, né, desses 3, o Peacock com 1.2. Surpreendente, né, que o Peacock é visto como um fracasso gigantesco e ele está somente 0.2 pontos percentuais atrás do Max. Então o resultado dos 2 para mim é igualmente ruim, na verdade. O resultado do Max é muito pior se a gente considerar que ele se juntou com o Discovery Plus, se a gente considerar essa infinidade de grandes franquias que a Warner tem, né? E depois do Peacock a gente tem a Paramount Plus com 1.1%. Imagino eu, né, que a grande maioria desse resultado se deva em decorrência, né, de Yellowstone, né, que tem feito muito sucesso, né, muitas séries em volta desse universo Yellowstone. Então acho que grande parte, pelo menos aí 0.4 desse 1,1% são em decorrência disso. E finalmente a Pluto TV. A Pluto TV, que é o serviço de streaming irmão da Paramount Plus. Os 2 serviços pertencem, né, à Paramount Global, que agora vai se fundir no futuro aí com a Skydance, então vai pertencer à Skydance daqui a algum tempo. Essa situação eu já abordei muito aqui no canal, então não vou falar de novo a respeito disso. Mas para mim, 4 grandes destaques. O primeiro deles, obviamente, a Netflix continuando na liderança, a Disney com 2 serviços de streaming no top 4, né, digamos assim, o Hulu e o Disney Plus, e o Tubi também, né, com uma performance muito surpreendente, e o asterisco negativo do vídeo vai para o Max, né, como eu falei. Eu acho que a maioria das pessoas imaginavam que o Max ficaria no mínimo equiparado ao Disney Plus, né? Isso não está acontecendo, mesmo com a quantidade absurda de conteúdo. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. E vale a gente lembrar, né, olhando essa lista, que o Apple TV Plus nem aparece. Então, Apple TV Plus dá pra gente falar que é um flop a essa altura, né? Pelo menos em termos de visibilidade. Tem conteúdos muito interessantes. Eu sou um assinante do Apple TV Plus desde que chegou aqui no Brasil, mas não dá pra gente negar que em termos de números, uma empresa tão forte quanto a Apple deveria estar nessa lista. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.